algo introdutório para alguns assuntos que faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa realidade. E eu vou usar um texto lá de Jeremias para a gente falar sobre isso. Jeremias, capítulo 6, verso 16. Jeremias 6, 16. Diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Jeremias, capítulo 6, verso 16. Antes de mergulharmos no texto, deixa eu só contextualizar e falar um pouquinho. O profeta Jeremias, ele é reconhecido como um dos principais profetas do Velho Testamento. Vocês se lembram de quando Jesus pergunta para os discípulos o que o povo dizia sobre ele? E uma das respostas era que Jesus era o profeta Jeremias. Está lá em Mateus 16. Por quê? Por que Jesus se parecia com Jeremias? Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Era um homem que chorava. Ele escreveu, além do livro de Jeremias, né, o livro de Lamentações, que significa chorar alto. Aquele que lamenta, que chora. Chora pelos outros. Chora por uma nação, chora por um povo. E Jeremias tinha motivo para chorar. Assim como Jesus também teve. No livro de Lucas, fala que Jesus, ao apontar Jerusalém, ele chorava por causa daquele povo. E Deus chama Jeremias para o ministério e ele passa 40 anos profetizando. Sabe qual foi o resultado? Nenhum. Ele não conseguiu que nenhuma pessoa o ouvisse. 40 anos. E qual era a situação de Israel nessa época? Israel, na verdade, estava dividido. Tinha o reino do norte e o reino do sul. Jeremias morava numa cidade próxima a Jerusalém, Anadote. Ficava 5 quilômetros. Ele era filho de um sacerdote. O povo estava ou tinha apostatado. O povo estava distante do Senhor. Só que um detalhe: a vida religiosa em Judá estava na normalidade. O povo ia buscar, irmãos, incenso, fora o melhor, o que tinha para oferecer. Eles iam buscar e exportavam os aromas, os perfumes para servir na oferta ao Senhor. Os melhores animais, os melhores cultos. Era nessa época. Foi nessa época. Mas o que acontece?
A glória de Deus já não fazia mais parte do povo. A presença de Deus já não estava mais ali em Judá. E aí Deus levanta Jeremias para profetizar, para falar ao povo, a levar o povo ao arrependimento. E logo no primeiro capítulo de Jeremias, Jeremias, como os demais profetas, ele fica reticente. Senhor, eu sou apenas uma criança. Alguns historiadores dizem que ele tinha 11 anos. E que Deus colocou a palavra na boca de Jeremias e diz para ele: você vai ser usado para derrubar nações e para reconstruir. E aí Jeremias começa a falar do cativeiro da Babilônia. E todas as vezes que Jeremias falava, ele sofria as consequências. Ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi jogado numa cisterna, ele foi preso, ele foi humilhado. Essa foi a situação do nosso irmão Jeremias. Mas não só tinha ele de profeta, tinha outros profetas. Só que esses outros profetas falavam aquilo que o povo gostaria de ouvir. E Jeremias foi fiel ao Senhor. Bom, fazendo essa introdução, vamos então para o texto. Ponde-vos à margem do caminho. O texto começa assim: ponde-vos à margem do caminho. Essa expressão de colocar à margem ou ir para o acostamento, ela normalmente é vista nas Escrituras no sentido negativo, do que você não deve fazer, do que eu não devo fazer. Se colocar à margem, a gente tem que seguir no caminho. Mas especificamente ali, Deus, e o início do versículo começa assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho. Que caminho? O caminho que Israel estava traçando, estava fazendo. Eu me lembro que um tempo atrás eu estava vindo de Salvador, daqui para Conquista, e eu passei ali por Feira de Santana. Ao invés de tomar a alça do anel viário em direção ao sul da BR-116, eu peguei para o norte. O que acontece? Lá na frente, eu vi a placa lá, Rio Bahia. E aí eu continuei seguindo. Mas tinha algo estranho. Aí eu me pus à margem. Fui para o estacionamento e perguntei: aqui é Rio Bahia? A pessoa disse: sim. Aí eu achei estranho, falei assim: aqui então eu estou indo para Conquista. Ou não. Você está indo, se eu não me engano, é a estrada do Feijão. Estava indo para Irecê, se eu não me engano. Eu voltei e tomei o rumo. Então, essa ideia aí de pôr à margem do caminho se aplica para essa realidade. Para essa realidade. E aí, é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Qual o caminho que eu estou seguindo? Isso é saudável, irmãos. A gente precisa parar e ver o que a gente está fazendo. Por que isso? Porque corremos o risco de estarmos fazendo aquilo que não é a vontade do Senhor, de perdermos a essência. Ah, mas está tudo funcionando. Se está funcionando, não é sinônimo que é o correto, que
que é o certo. Próximo aqui da nossa casa, tem uma rotatória que as pessoas fazem, uma chamada roubadinha. E se chegar para essas pessoas, elas vão dizer: não, eu nunca fui pego, tá certo, não tem nenhum problema, funciona. Então a gente precisa rever aquilo que a gente está fazendo. Eu me perguntei outro dia para o Senhor sobre a minha vida com Deus, como é que estava. Eu perguntei a respeito da congregação. Ó Senhor, e a respeito da congregação? E esse é um indício, não é porque está funcionando que as coisas estão sendo feitas segundo a vontade de Deus. Então, por a margem do caminho, Deus fala isso para o povo através de Jeremias. Significa parar e ver o que a gente está fazendo. Seria até interessante, se fosse uma outra ocasião, nós aqui parássemos esse momento aqui e nos voltássemos a Deus e ver aquilo, o que eu tenho feito. Ah, mas eu tenho orado, eu tenho lido a palavra, eu tenho falado com os irmãos, mas e o coração? Como é que está o nosso coração? O Senhor está nisso? Vamos seguir adiante. Vamos para o texto, não é? Quando a mais do caminho veio. Perguntai pelas veredas antigas. Qual é o caminho? As veredas antigas, caminhos antigos. Qual é o bom caminho? E aí a gente precisa voltar a lembrar sobre o que o Senhor falou que é essencial, que devemos fazer. A primeira coisa, não só fazer, mas é um entendimento, é sobre o senhorio de Cristo. Então, só recapitulando. Ponde-vos à margem do caminho. Parei e fui para o estacionamento. Perguntai sobre as veredas antigas. E aí, quais são os caminhos? Quais são essas veredas? Quais os pontos? Senhorio de Cristo. Isso precisa ser restaurado, irmãos. Eu vou ser, e aí você pode discordar de mim, não tem problema. Eu primeiro tenho que fazer essa pergunta: como é que está o senhorio de Cristo na minha vida? Para não virar um jargão. Ah, Jesus é o centro da minha vida. Mas peraí, a minha vida condiz com essa verdade? Porque a gente vê aí, tem muito material, muita ministração a respeito. Mas minha pergunta é: Cristo é Senhor da minha vida? Cristo é Senhor? Cristo tem sido o centro da congregação? E concernente à chamada igreja evangélica, Cristo tem sido o Senhor dessa igreja evangélica? E aqui me permita eu falar de alguns equívocos sobre a centralidade de Cristo. A primeira é a respeito da nossa vida. Cristo tem sido, as minhas atitudes têm demonstrado que Cristo tem sido Senhor? Qual é a vontade que eu estou fazendo? Qual é o estilo de vida que revela se Cristo é o Senhor ou se eu sou o Senhor? Vocês já perceberam hoje? Isso sempre aconteceu, viu? Isso é lá do Velho Testamento. Lá de Adão para cá, é uma busca na chamada felicidade.
E Jesus acaba sendo, não é bem o nosso caso, porque eu conheço os irmãos, mas Jesus acaba sendo a ponte para conseguir algo. Saúde, dinheiro, casamento, sucesso. E Jesus acaba sendo um meio. É como se o céu fosse um balcão, e aí eu chegasse diante do Senhor e buscasse, Senhor, eu preciso de saúde. Aí Jesus vai lá, pega saúde e nos dá. Daqui a pouco eu vou lá, Senhor, eu estou precisando casar. Aí o Senhor vai lá, providencia uma noiva e me dá. Senhor, eu estou precisando de dinheiro. Aí o Senhor vai lá no balcão, né? Ele é o atendente e vai lá e nos servir. Senhor, eu preciso ser feliz, eu estou triste, eu preciso ser feliz. E a mensagem, e aí que é uma coisa interessante que a gente precisa nos ater, do evangelho do reino, ele foi fragmentado, foi diluído. Por quê? Porque o que eu tenho escutado a respeito de Jesus foge, irmãos, do que as Escrituras dizem do senhorio dele. Jesus, nós seguimos a Jesus, não é porque eu tenho que parar de sofrer, não é porque eu vou ser uma pessoa mais feliz, não, eu vou atrás de Jesus porque eu vou ser feliz. Isso é um equívoco da centralidade de Cristo. É um equívoco. Essa geração, sobretudo, do analgésico, do sedativo, busca Deus para anestesiar suas vidas. Busca o Senhor para uma autossatisfação, uma autopromoção. Hoje as redes sociais é o que mais se vê. Palavras tão fracas de efeito. Ministrações, irmãos. Quanta ministração abençoada que eu tenho escutado, assim, de vez em quando, mas que não tem aplicabilidade. Na segunda-feira, eu quero saber o que aquela palavra vai significar para aquele que está ministrando. Nada. Então, cuidado, abrindo um parênteses aqui, procure ouvir de quem você conhece a vida. Não vai entrando aí nos canais do YouTube ou das outras redes sociais para receber uma palavra. A palavra pode ser uma palavra rica. Jesus fala isso com os doutores, com o povo, a respeito dos doutores da lei. Vocês ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque é só teoria. Então, procure conhecer. Aí eu vou dar um exemplo aqui, Jamê. Nós conhecemos a vida de Jamê, a integridade de Jamê. Eu tenho que parar para ouvir um homem desse, um homem inteiro, um homem íntegro. Eu tenho que parar, eu não posso estar ouvindo. Eu recebi alguém que, de vez em quando, vocês me mandam assim, uma pessoa parecendo um palco, aqueles microfones sem fio, ele ministrando, falando de Jesus, baseado, sabe em quem? No filme O Rei Leão. Ele não usou a Bíblia, não. Ele foi pegar o livro, o filme Rei Leão, para falar de Deus, para falar que nós temos um desafio, que Deus está conosco. Irmãos, cuidado. E só um detalhe. É claro que é lixo, mas é um lixo com gosto. É igual essas comidas que vendem aí, né? Cheias de gordura, sal, açúcar e trigo, tudo os branquinhos, né? E o leite que dá gosto, tudo isso, mas sem nutrientes. É comida, não sustenta. Então,
Cuidado. Ministrações, irmãos. Na década de 80, houve uma onda das lideranças, ou da liderança, mergulhar nos livros de psicologia, ministrações que tentam amoldar o ego das pessoas. São ministrações, eu digo isso, são boas de se ouvirem. Quem não quer ouvir para que Deus tem uma promessa para você, e Ele conta lá as 365 promessas que Deus tem para a gente? Quem não quer ouvir sobre isso? Mas cuidado. O propósito de Deus está na centralidade de Cristo. Na centralidade de Cristo. Temos que ter cuidado. Um segundo equívoco sobre a centralidade de Cristo, que muitas vezes a gente pode incorrer nesse erro, é sobre as nossas famílias. Filhos, netos, cônjuges, pais, não podem, irmãos, ocupar a centralidade de Cristo. Não pode. Eu conheço pais que morreram por causa dos filhos, se doaram por causa dos filhos, fizeram de tudo. Sabe qual foi o resultado? Perderam os filhos. Maridos que cercam as esposas ou a família, não, aqui em casa, primeiro é minha família. Oh, queridos, não me entendam mal, não me interprete mal, não. A família é importante e ela tem seu lugar, e a gente não pode desprezar, muito pelo contrário, mas a família não pode constituir a centralidade, o lugar de Jesus. Não pode. Os nossos filhos não podem ocupar o lugar de Jesus. Quando eu conheci o Senhor, a pessoa que me trouxe o Evangelho, aquilo me chocou quando ele disse assim: eu amo mais Jesus do que minha mãe. Aquilo ali, e eu vi nele, ele falou com convicção, e aquilo me chocou. Eu falei, como é que alguém não ama a mãe? Porque a minha interpretação foi essa. Como é que alguém não ama a mãe? Eu me escandalizei, mas ele não quis dizer isso. Ele fala o que Jesus fala lá a respeito, amar menos. Jesus é a centralidade. E começa primeiro da nossa vida. Nós não somos o centro das nossas vidas. Não temos que viver para o nosso sucesso, para a nossa felicidade. O céu não pode ser um alvo para a gente. Não pode ser. É Cristo. O céu é consequência. O sofrimento, irmãos, a felicidade, a infelicidade também, não é viver infeliz. Mas o sofrimento, a dor, fazem parte da vida. Fazem parte. É claro que a gente tem que nos alegrar, buscar o Senhor, ter um coração grato. E aí, voltando para a questão da família. A família tem seu lugar e a gente tem que colocar a família no lugar devido. Mas Cristo é o centro das nossas vidas. Um outro equívoco que muitas vezes incorremos no erro de praticar é a obra de Deus e a vida da igreja. Não é a obra de Deus não é o centro. É Jesus, irmãos. Tem pessoas, e eu conheço pessoas que se deram ou se dão para a obra. Se envolve com lá com o departamento de casais, ou de oração. Parece que não, né? Oração, estudo, e lá se doam para o estudo, faz um curso, vai para a palavra, te enche, mas isso não constitui a centralidade. Essas coisas fazem parte da nossa vida, mas não são
não deve ser o nosso foco. O foco é Jesus. Vocês se lembram de um texto, lá em Efésios, que Paulo fala que tudo converge nele. Todas as coisas convergem nele. Tudo é ele, irmão. Tudo. Colossenses capítulo 1, a mesma coisa. Por ele, para ele, por causa dele. Tudo o que foi criado, tudo Deus, a palavra diz que Deus converge nele. Cristo é o Senhor. E isso precisa ser revisto nas nossas vidas, irmãos. Não é uma palavra para os outros, não. Porque quando Jeremias quando Deus trouxe essa palavra para Jeremias, as coisas estavam funcionando. Como eu disse, o culto, estava acontecendo o culto, o povo estava sacrificando, mas o povo estava, distante do Senhor, mas muito distante. Deus não tinha prazer no povo. Então, devemos ter cuidado. E ainda sobre o contexto de Jeremias, eu vou citar aqui, vou ler, para a gente ganhar tempo. Fala da liderança, Jeremias 2:8, que os sacerdotes não mais dizem onde está o Senhor. Os sacerdotes não estavam mais buscando o Senhor. Fala e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Eu lembrei que aí, desse texto de Jeremias 2:8, fala algo semelhante aos ministérios lá de Efésios 4. Aí ele cita quatro componentes, né? Lá fala de 5, embora Nietzsche diz também que são 4 ministérios lá: profetas e mestres, apóstolos, evangelistas e pastores, constituindo 4, segundo Jorge Nietzsche. Mas a liderança já estava longe de Deus, não estava mais buscando a Deus, estava buscando agradar o povo. Então, tenhamos cuidado. Vamos avançar mais um pouco no texto de Jeremias 6:16. Então vimos: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. E aí agora o que nos interessa: andai por ele. Andai por ele. Qual é o bom caminho? E aí nós citamos aqui o senhorio de Cristo, a restauração do Evangelho do Reino, que começou na década de 70, finalzinho de 60 na Argentina, falando do Evangelho do Reino, a vida e a obra de Jesus. Isso precisa ser. São as veredas antigas que Deus tem restaurado. E eu quero incluir outras veredas antigas. Ser e fazer discípulo é uma outra vereda. Eu sou discípulo de Jesus. Discípulo é seguidor, é quem segue. E fazer discípulo. Semana retrasada, nós tivemos com os discipuladores e demos uma orientação para os discipuladores. É a nossa cara, irmãos. É a nossa identidade. O outro ponto também que faz parte dessa, que eu não citei, das veredas antigas, é a vida devocional, uma vida de... A gente tem falado sobre isso, uma vida no altar, buscar o Senhor. E esse momento em que nós estamos vivendo,
ele é oportuno para nos voltarmos às nossas casas, restaurar o altar, os maridos, não só pensando em ser provedores, mas como sacerdotes, como profetas, como reis na casa, aquele que ajuda, que administra, que conduz o seu rebanho. A vida fraternal, a vida da igreja, fraternal aqui não tem nada a ver com essa ideia, essa palavra muitas vezes ela se perde com o tempo. Fraternal vem do amor de irmãos, está lá em Pedro, está lá em Romanos, está lá em Coríntios. A palavra, inclusive, no original é Filadélfia. Esse amor que nós nutrimos uns para com os outros, que é do Senhor. Precisamos desse amor, amor fraternal, dessa vida fraternal. E da igreja nas casas. Igreja nas casas. Não é mini igrejas. Não é culto no lar. Eu estou falando de igreja. Segundo Jamé, ele até gostaria de chamá-la de igreja de casas. Igreja de casas. É a vida da igreja, irmãos, que não se limita à reunião, que vai além. Andai por ele. Precisamos andar nessas verdades. Precisamos nos apegar a essas verdades. Dar passos em direção. Nossas crianças estão ouvindo. Nossas crianças estão sendo direcionadas. E devem ser praticadas. Eu estou dando ênfase aqui sobre o trabalho que os irmãos estão desenvolvendo, porque fala de praticidade. Não é ali um momento de entretenimento, é de vida, é de algo prático que deve ser vivido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É o que acontece entre as duas reuniões ali das crianças. Andai nele. E eu tenho perguntado, eu não tenho participado, nem assim, do tempo ali com as crianças, eu vou escutar depois. Eu pergunto e eu tento aplicar aquilo. Filho, como é que se aplica isso? O que você ouviu? O que é interessante agora sabendo sobre os semáforos? Amanhã eu já vou perguntar na hora do almoço, no momento que nós temos. O que é interessante? O que é isso aqui? Isso aqui é amarelo, isso é vermelho? Aplicar essas verdades. Então, o profeta, ele fala, sendo instrumento de Deus, de não só ver, não só parar, não só ver os caminhos, as veredas antigas, mas de andar nele. Andar. Ó, irmãos, nós esquecemos muitas coisas. Se eu perguntar para vocês aqui o que foi dito na semana retrasada, ou talvez na semana passada, é possível, é provável que muitos de vocês não se lembrem. Porque nós somos assim. Então precisamos andar, aplicar. Depois dessa palavra, eu vou colocar essa palavra. Eu vou me voltar diante do Senhor, vou orar e vou rever a minha vida. Minha vida, não vou pensar na minha família, não, vou pensar em mim. Cristo é o Senhor da minha vida, eu tenho que rever isso. Eu tenho que rever, que parece que é uma administração para religioso, uma administração para desviado, para a pessoa que está no mundo. Não, irmãos, é uma palavra para nós. Devemos estar atentos para a nossa vida. Jesus é Senhor e eu tenho que expressar isso no dia a dia. Na hora de tomar o café e de repente só tem o café e eu dar graças, porque é a vontade do Senhor. Não é cruzar os braços e no outro dia, claro, eu vou trabalhar, mas dar graça por aquilo que eu tenho, dar graça pela família, dar graça pelo dia, ter uma vida estabelecendo Cristo como Senhor. Amém? E no final do texto, e aí a gente já está chegando também, diz assim:
andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Vocês se lembram onde é que está esse texto? Ele tem lá no Velho Testamento, que é aqui em Jeremias 6, e lá no Novo Testamento. Quem é que diz isso? O Senhor. Lá em Mateus 11, né? A partir do verso 28, que diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Que coisa bela, né? Se a gente pegar esses dois textos e juntar, o que dá? Lá do Velho Testamento e do Novo Testamento, vamos juntar? E qual é a diferença? É porque um está no Velho Testamento, outro está no Novo? Não. Quando Jesus faz esse convite, ele faz na individualidade. Ele fala de algo que é pessoal, que é do indivíduo. Vinde a mim, todos que estáis, tomai o meu jugo. Interessante que o jugo de Jesus, jugo, irmãos, acho que nós já falamos sobre isso, como, dependendo da região, canga. Se coloca nos carros de boi, são dois animais, né? Colocam uma canga, um jugo, e o boi manso, mais velho, ele é manso. Ele sofre pelo boi mais jovem. O boi mais jovem, ele é arisco, ele não sabe, ele exerce força onde ele não precisava. E ele não usa a força, ou ele excede em força e também perde em força. No final, o boi mais manso, ele cansa. Eu acho que quando o boi, quando tira o jugo, o boi manso deve pensar: ainda bem que eu vou me livrar desse sujeito, porque eu estou cansado. Mas Jesus está falando isso. Tomai sobre vós o meu jugo, deixa eu cansar, e o meu fardo é leve. Então precisamos tomar. Então ali, para a gente achar descanso para as nossas almas, é estar ao lado de Jesus. Tomar o jugo de Jesus. Esse é um convite lá do Novo Testamento que Jesus faz. É o Senhor que está dizendo. Mas também é o Senhor que está dizendo lá no Velho Testamento, usando Jeremias, que é o texto, como vimos. Assim diz o Senhor: achareis descanso para as vossas almas. Lá em Jeremias, está falando do coletivo, não do indivíduo, não do pessoal, mas enquanto congregação, enquanto igreja, precisamos achar descanso no Senhor. Como? Como? É o início do texto. Ponde-vos à margem do caminho e vede as veredas antigas, andai nelas e achareis descanso para as vossas almas. Amém, querido? Final do texto. Olha o que diz o final do texto. Não andaremos. A resposta que aquele povo deu para o Senhor foi: não andaremos. É diferente da nossa realidade. É diferente de nós. A nossa resposta não é essa. A nossa resposta é: sim, Senhor. Essa deve ser a nossa resposta diante. Aquele povo, gente, a situação daquele povo foi tão terrível
que o próprio Jeremias ele vai escrever um poema chamado Lamentações. São 5 poemas ali. Irmãos, a história conta, e o próprio Jeremias conta, que as mães comeram as crianças de fome. Não é para se lamentar. E a palavra ali do título original é lamentar, é chorar alto. É chorar alto. Aquele povo foi sitiado e não entrava e nem saía alimento. O povo não tinha, estava em lockdown, fica em casa. O povo não saía para trabalhar. O resultado é que a fome foi tão terrível que as mães sacrificavam os seus filhos para se alimentarem, para sobreviver. Terrível. Isso não era o caminho que o Senhor tinha determinado para o povo. O povo virou as costas para Deus. O povo falava de Deus. O povo cantava. O povo cantava, mas não para o Senhor. E o povo se recusou a ouvir a voz de Deus. Ó, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Longe de nós fecharmos os nossos ouvidos para a palavra do Senhor. Longe de nós. Que o Senhor gere esse temor no nosso coração. Para quê? Para que possamos andar nele. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É ele. Precisamos andar nele, por ele, para ele. É sentido da nossa vida. Amém? Que o Senhor nos guarde. Que essa palavra possa ser mantida no nosso coração, com temor. E que o Espírito tenha plena liberdade em continuar falando conosco. Amém? Amém. Eu gostaria de pedir um irmão ou uma irmã que nos conduzisse em oração nesse momento. Amém, Jesus. Pai, nos achegamos a Ti, Senhor, crendo que Tu és, Senhor, como ouvimos aqui, o caminho no qual, Senhor, meu Deus, devemos andar. Pai, toma os nossos corações, as nossas mentes e conforma, Deus, a Tua vontade. Senhor, Tu sabes, ó Deus, como muitas vezes, Senhor, somos rebeldes, como muitas vezes, Senhor, procuramos os nossos próprios interesses. Deus, a nossa alma, de fato, está apegada ao pó da terra. Ó Deus, mais graças te damos, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós e que nos conduz a toda a verdade, Senhor. E que dia após dia, ó Deus, tem nos alertado. Ainda mais, Senhor, meu Deus, nesses tempos em que temos visto, Senhor, os Teus sinais, a manifestação, Senhor, de que Tua vinda está próxima. Senhor, acha em nós, Senhor, corações sinceros, corações, ó Deus, que verdadeiramente, ó Deus, se apeguem e se esforcem, Deus, por andar, ó Deus, em toda a Tua verdade. Ó Deus, para que possamos realmente, Senhor, encontrar descanso para as nossas almas. Deus, te louvamos porque o Senhor não deixa de falar. Ó Deus, como nos tempos de Jeremias, agora também o Senhor clama. Ó Deus, e o nosso desejo, Pai, é que o Senhor nos encontre fiéis. Nos ajuda nisso, Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu alerta, pela Tua palavra que nos exorta, Senhor. Te damos graças pelo Teu cuidado conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Carlos, Deus é bom, queridos. Vamos estar falando sobre isso, inclusive nos grupos. Tá? Nós terminamos o assunto de aliança e eu tenho percebido um fortalecimento
dos irmãos. As alianças sendo ficando mais lisinhas, né? Mais brilhantes, as alianças com os irmãos, os maridos, com as esposas. Vamos andar nessas verdades. Amém? Eu queria tirar um tempo também para a gente orar. Orar, temos os nossos vizinhos aqui, que carecem das nossas orações. Eles estão ainda internados. Mas isso, meu assessor aqui, Nicolas, está dizendo que Alan quer falar. Obrigado, Nicolas. Só dizer que a ligação, né, entre o texto de Jeremias e o que Jesus fala lá em Mateus. O texto de Jeremias está dizendo, né? E achareis descanso. Lá em Mateus é o próprio descanso falando, né? O descanso se fez carne, né? Então, a gente pode ser muito tentado a cumprir e a seguir regras. Mas o mais importante é realmente conhecer Jesus, né? Então, Deus trouxe aqui ao coração essa revelação. A promessa feita lá através de Jeremias. E depois a própria promessa dizendo: quem estiver comigo vai achar descanso para as suas almas, né? Maravilhoso isso. Estou anotando aqui. Amém, Alá. Graças a Deus. Revelação. Amém por isso. Tá vendo como é bom? E normalmente a gente abre, a gente conversa. Hoje, aquilo que Deus estava no nosso coração desde a semana passada era trazer algo específico. Mas eu louvo a Deus, tá, por essa contribuição. Então, irmãos, eu estava falando a respeito da oração. Precisamos orar. E ontem encerrou um ciclo de oração, né, pela vida